Isso não é isso? Sim. Tá. Então, vamos dar continuidade às fraturas da infância, ok? Estão vendo aí tudo certinho? Sim, doutor. Beleza, então. Bom, galera, vamos falar sobre uma fratura que ela é muito comum nas crianças. Tem geralmente um pico médio mais ou menos de 6 a 7 anos de idade. Comete muito, né? Por um problema anatômico, um defeito anatômico que depois, com o tempo, o próprio corpo resolve, né? Que é a hiperlaxitude na cápsula posterior do cotovelo. O cotovelo tem uma cápsula muito resistente, muito forte, né? No adulto, logicamente, e na criança também, só que na região posterior dessa cápsula, ela é laxa, ela é mole, porque está num processo de formação. Então, tudo que está em processo de formação tem essa forma meio laxa, meio mole, né? Então, geralmente, forças transmitidas chegando ao cotovelo acomete uma fratura que é muito comum na criança, que é a fratura supracondilar, ou seja, por em cima dos côndilos. Se nós lembrarmos um pouco da anatomia, sabemos que no cotovelo, no húmero distal, nós temos côndilo interno e côndilo externo, né? O côndilo interno também era chamado de epitróclea, né? Tróclea e epitróclea, e no côndilo lateral é côndilo e epicôndilo. A fratura ela é extraarticular, por em cima dos côndilos, tá? Então, como o mecanismo mais frequentemente acometido é aquela queda com a mão espalmada, o cotovelo em extensão, o golpe é direto no punho, essa força é transmitida através do antebraço, chega a nível do cotovelo e encontra, então, uma zona laxa, e isso faz com que o osso não resista e frature, tá? Por isso que era uma fratura muito comum na criança, ok? Então, vou falar um pouquinho sobre as fraturas nessa região. Então, na epidemiologia, aproximadamente 70% das fraturas na infância acomete o membro superior. As fraturas supracondilares são uma das fraturas mais frequentes a nível do cotovelo nas crianças entre 4 e 12 anos. Tem um pico de incidência máximo entre 6 a 7 anos, é muito mais frequente em sexo masculino e no verão, tá? O mecanismo de trauma geralmente indireto, com o cotovelo em extensão, mão espalmada, a força transmitida chega no cotovelo e acomete. É o que é mais frequente. Lógico, pode acometer de outra maneira também. Com o cotovelo em flexão, um mecanismo direto, né? E geralmente aí o mecanismo de alta energia a força geralmente é cisalhamento. Falando um pouquinho sobre a anatomia do cotovelo, nós, os adultos, nós temos uma variante de valgo de cotovelo de 18 graus. Na criança é menor, geralmente é 15 graus, né? Isso também predispõe a que essa força de tensão vá diretamente na zona supracondilar, ok? O húmero também tem uma certa torção, uma antercurvato, mais ou menos de 5 graus. A cápsula anterior ela é muito mais resistente, a posterior é laxa, e a vasculatura ela é dada por muitas artérias, inclusive uma artéria que ela é uma artéria penetrante no músculo ancônio, né? E salvo a parte do capiterno, que é a zona articular entre o rádio e o húmero, né? Que é geralmente vascularizado pela cápsula articular lateral. Aqui nós vemos, então, a região do cotovelo distal, ou seja, o húmero distal. A fratura ela é extra-articular, é nessa zona, né? Vocês estão vendo a marquinha que eu faço ou não? Sim. Não, doutor. Sim. Não dá para ver o desenho que eu faço? Opa. Dá sim. Dá sim? Beleza, então. Então, ela é uma fratura extra-articular. Então, essa parte medial é epitróclea, tróclea, côndilo e epicôndilo, tá? Então, qual é a mecânica do assunto?
Então, geralmente por que é muito mais frequente no verão? Porque no verão as crianças geralmente estão de férias, né? Faz calor, e geralmente onde as crianças se transformam em macacos, né? Porque elas sobem em árvores e o que acontece? De repente cai e o mecanismo de salvar a cabeça, o tórax e tal, é a hiperextensão do cotovelo e a mão espalmada no chão. Por isso que ela é muito frequente no verão, ok? Então vem aquela criança com aquele choro, né? Aquela tumefação, o cotovelo bem inchado, né? A dor, né? Os pais reclamando, pulou, você não cuidou, aquela coisa, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer no exame físico, ou seja, na semiologia, é a anamnese, perguntar se alguém esteve ali perto, como foi a queda, será que ela estava com a mão espalmada, ou seja, com o cotovelo estendido ou fletido. É fundamental saber isso aí, porque a gente vai ver como que a gente vai tratar isso aqui, e dependendo de como estava o cotovelo, a coisa vai ficando ruim, entendeu? Então, é fundamental perguntar isso aí. Logicamente, às vezes as crianças não podem referir porque elas estão com a dor e estão chorando e fica meio dificultoso. Mas se tiver algum adulto que teve ali e presenciou o ato da queda, então se te relata, fica muito melhor, né? Logo passamos para a inspeção no exame físico, né? Então, na inspeção nós vemos o cotovelo inchado, assimétrico com a experiência de tumefação, né? Você pode ver algumas certas equimoses que ficam na lateral. Geralmente o cotovelo ele fica com um recurvato, ele fica com uma sobressalência na região posterior, né? E a criança segurando o punho com um lado contralateral, né? Dando um certo tipo de estabilidade para não mexer aquela fratura, né? Então chegamos na inspeção, logo passamos para a palpação, porque em traumatologia não tem percussão e auscultação, então vamos para a palpação. Na palpação nós não temos que encontrar... Professor. Oi? Eu não sei se é porque o slide parou na radiologia, é isso mesmo? Sim. O slide parou Sim. na radiologia. Tá bem. Eu não passei ainda, não. Tá. Pensei que estava passando. Valeu, obrigado. Não. Eu só estou falando sobre como que é a criança, como que vem. Então, na palpação, o que nós temos que palpar? Geralmente, quando existe uma fratura e existe uma tumefação, nós temos que sempre palpar os pulsos distais daquela fratura, né? Por quê? Porque como o cotovelo está próximo à artéria fundamental, que é a artéria braquial, ela pode lesionar e dar um problema grave. Já vimos que lesões vasculares nós temos 6 horas para chamar o cirurgião vascular e fazer uma anastomose ou um bypass. Bom, palpando e tirando aquela criança daquele risco de lesão vascular, nós aí pedimos então uma radiografia. Por isso está ali no slide, radiografia. A radiografia tem várias projeções, né? Lógico, não todas essas que eu vou mostrar para vocês é possível de fazer pela dor da criança, né? Você imagina mobilizar o paciente para fazer certas posições anatômicas de raio-x, fica difícil, tá? Então, geralmente a gente pede frente e perfil. O ideal é fazer um perfil com rotação externa, ou seja, a chapa do raio-x tem que ficar na cara lateral do cotovelo. Para quê? Porque aí não fica mais fácil de o cotovelo os côndilos ficarem interpostos. Você vê com mais facilidade a fratura, ok? Então, vamos ver. Aqui tem uma medição na P, né? Logicamente aqui tem que ser uma P estrita, cotovelo estendido, tem um ângulo que se chama ângulo de Bowman, que tem mais ou menos, varia entre 81 e 84 graus, né? Que mede o valgo do cotovelo, é um ângulo onde passa uma linha sobre o cálcar, né, sobre a articulação, e a outra oblíqua ao cálcar lateral, ou seja, a cartilagem de crescimento do côndilo lateral, ok? Então, isso aí geralmente varia entre 81 e 84 graus, tá? É difícil de fazer isso aqui? Logicamente, porque estender um cotovelo fraturado, imagina, ele tem uma fratura justo aqui, e eu estender aquele cotovelo vai mexer a fratura e a criança provavelmente vai despertar muita dor na criança.
Então, fica difícil de fazer essa medição. Logo, tem outro ângulo que também chama húmero cubital, entre o terço médio do húmero, né, que ele dá uma linha exata, e logo o terço médio do rádio, né, do cúbito, desculpa, que seria o olecrano. E ele tem um ângulo variável entre 5 a 15 graus, ok? Também é difícil de fazer, porque o cotovelo tem que estar estendido, tá? Bom, depois então na radiografia lateral. Essa sim é fácil de identificar. Nós temos que calcular o ângulo que é o humeral anterior, né? É uma linha que se chama em linha humeral anterior. Você passa pela cortical anterior do húmero, tá? Assim. E ele tem que passar no meio do núcleo de ossificação dos côndilos. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é fazer uma radiografia lateral externa para que os côndilos fiquem interpostos, tá? Então você só vê um côndilo, ok? Justamente para poder fazer a marcação disso aí. Você passa uma linha na cortical anterior e ela tem que passar justamente no meio desse núcleo de ossificação. Se o núcleo de ossificação está para trás, a linha está para frente, estamos perante, então, a uma fratura supracondilar. Aqui, por exemplo, ele passa no meio, certinho. E o outro está aqui bem longe, né? Está com uma fratura supracondilar. Bom, essa aqui seria a medição que eu já falei. Tem outro signo que chama da almofadilha grassa, perto das articulações, tanto no quadril, no joelho, né, no cotovelo, no ombro, tem uma graxinha. Essa graxinha ele serve inclusive para dar energia para aquela região, de repente, por se faltar alguma coisa, ok? Então, no cotovelo, essa graxinha, logicamente, ela é invisível no raio-x. Mas quando existe uma fratura periarticular, acomete uma hemartrose, uma sangue dentro da articulação. E aquela graxinha ela é levantada, tá? E dá para ver com raio-x digital. Logicamente tem que ser um raio-x com muita boa definição para poder identificar. Aqui está nas flechinhas, está mostrando aí o signo da almofadilha grassa. Bom, identificamos a fratura, vimos no raio-x, vimos pela sintomatologia que era isso, o mecanismo o pai, a mãe já referiu, ou a própria criança conseguiu te referir, né? Agora vemos como classificar aquela fratura, porque tudo em traumatologia é classificação, e na classificação serve de guia de pronóstico, tá? Geralmente, a classificação daqui é a de Garden, não é de Garden, vou falar o nome agora, Garland. A fratura de Garland, geralmente, ela mede pelo mecanismo de lesão. Grau 1, grau 2 e grau 3, o mecanismo é com o cotovelo em extensão, tá? Então, e o grau 4, o mecanismo é em flexão, ok? Então, já vimos que 95 a 98% das quedas são com o cotovelo em extensão. E 2 a 5% dos casos são um mecanismo com o cotovelo em flexão. E vamos ver quão importante é isso, ok? Então, já falei. O Garland, ele divide, então, em 4 tipos. O tipo 1 é uma fratura completa, mas com pequeno desplazamento ou quase nada desplazado, tá? Que é 2 milímetros de desplazamento, não é nada, tá? O tipo 2, ele é moderadamente desplazado, é uma fratura de uma cortical e não chega a cumprir a outra cortical. É como a fratura em galho verde que a gente conversou na aula passada, ok? Geralmente, o desplazamento é posterior, tá? E o tipo 3, ele é totalmente desplazado. Estão vendo aí? Então, o tipo 1, ele é pequenamente desplazado. Tipo 1, pequenamente desplazado. Tipo 2 é que nem um talho verde. E o tipo 3 é totalmente desplazado, ok? Geralmente, no tipo 1, a gente bota tala ou gesso, ok? E controla o paciente semanalmente para ver se isso aí não se desplaza. Geralmente, ele fica em 3 a 4 semanas com o gesso, com a tala, e já está curado, ok? O tipo 2, nós temos que fazer uma pequena manobra. Lembra? As fraturas de talho verde, você precisam de uma redução. Lembra que eu falei que redução não é diminuir de tamanho, é colocar no lugar. Então, aqui você tem que fazer uma pequena redução e botar uma tala e um gesso, tá?
e aí soluciona o problema em 3 a 4 semanas. Agora, a partir do grau 3, nós temos que fazer alguma coisa cirúrgica, porque aqui a gente considera uma fratura já muito desplazada, que é só a colocação no lugar não vai ficar, tá? Ele fica instável, ok? Então, mas a grande diferencial é que no grau 3, o mecanismo foi com cotovelo e extensão. E vimos que o que rompe é a cápsula posterior. Então, a cápsula anterior, que eu estou desenhando aqui, ela ainda reside ali, ela está bem, tá? Ela serve como uma rede ainda. Então, se eu fazer a redução, ele tem um mecanismo de contenção, ele tem uma pelezinha aí que segura essa fratura no lugar, e você fixa com um pininho, acabou o problema. Cirurgia de 10 minutos de cirurgia, tá? É botar no lugar, controlar no aparelho lá que se chama fluoroscópio, que é um aparelho de raio-x dentro do centro cirúrgico, bota os pininhos, acabou o problema, ok? Agora, o grau 4, o que acontece? O mecanismo é inflexão, e já aí por exemplo, aquela queda com o cotovelo em flexão, o paciente cai de cima para baixo e bate numa pedra. Quando bateu na pedra, a força é dada de baixo para cima. Então, é no mesmo eixo em distintas posições. Isso é um cisalhamento. Cisalhamento era sinônimo de alta energia. Então, geralmente, ele rompe também a cápsula anterior e a cápsula posterior. E aqui gera uma grande instabilidade. Eu tento botar isso aqui no lugar, ele vai para frente, eu tento botar para trás, vai para trás, para o lado, ele não tem lugar para ficar. Ele fica totalmente instável. Nesse tipo de caso, às vezes, o ortopedista tem que fazer uma redução aberta, cortar, colocar isso aí no lugar e fixar com pino para não ter mais nenhum problema, ok? Então, aqui um desenho para ver, ó, tipo 1, que é moderadamente desplazado, moderadamente desplazado, o tipo 2, né, que é um engalho verde, tipo 3, que é posterior, que aí a gente tem, então, a pelezinha anterior, e o tipo 4, que ela, então, é tanto para trás como para frente, tá? E aqui a gente tem que fazer algum problema. Ou seja, a fazer, inclusive, cirurgia aberta, ok? Então, o tratamento já vimos que o tipo 1 é um tala, né? O tipo 2 já precisa de um método de fixação maior, né? Fazer uma redução com um gessinho. Tipo 3 já vimos que é uma cirurgia rápida de 5, 6 minutos, de 10 minutos, fixação com pílula. E o tipo 4, às vezes, cirurgia aberta. Os pinos podem ser colocados assim, em forma paralela, em forma cruzada. Você bota uma tala por cima desses pininhos, ele cumprindo 3 a 4 semanas, a gente tira o pino e o paciente está livre para começar o seu processo de mobilização. Ou seja, ele começa a mexer e geralmente em um mês ele está livre para praticar, inclusive, esporte de contato. Ok? Bom, alguma pergunta sobre isso aqui? Não, doutor. Beleza? Beleza, doutor, tá bem. Beleza, então. Então, essa foi era uma aula curtinha hoje, tá? Na sexta, ou seja, amanhã, não sei que hora que vocês estão livres, a gente vai falar sobre epifisiólise, que seria uma lesão fisária no fêmur proximal, tá? Tá bom, doutor. Doutor, com relação ao seu conteúdo de prova, é até onde a gente está vendo agora, não? Até onde a gente puder dar, entendeu? Entendi. Então tá correndo ainda o conteúdo, tá ok. Quando vai ser a prova? A prova. Ô, doutor, qual o horário que o senhor pretende dar aula? Como? Qual o horário o senhor pretende